precisamente, Rodrigo, fazer essa correção, até porque surgem informações a todo o instante e conseguimos confirmar isso mesmo com os operacionais que estiveram então envolvidos e que estão então envolvidos nas buscas dentro de água. Ora, tudo terá acontecido pelas 2 da manhã e este táxi terá então despistado por volta das 2 da manhã. Este taxista é então a vítima que está desaparecida aqui na Ribeira de Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião, um homem com cerca de 50 anos e que é a vítima que está então a ser procurada num perímetro que está agora a ser alargado. O comandante dos bombeiros voluntários de Odivelas está neste momento a fazer o reconhecimento da zona, do perímetro, para que essas buscas sejam então alargadas, e é ele a pessoa que está então desaparecida aqui nesta Ribeira. Ele que estaria acompanhado de um outro homem que foi entretanto resgatado. Na altura do despiste, um PSP terá então saltado para a Ribeira, numa altura em que o caudal estava bastante cheio. Conseguiu então este PSP resgatar esse acompanhante, mas quando tentou saltar para a água para tentar resgatar então o taxista que estava então ao volante, porque a outra pessoa estava no lugar do pendura e a porta ter-se-á aberto para resgatar então o taxista, o corpo terá então saído e com a força da água terá ido pela Ribeira e não se sabe então onde estará então por esta altura. Este taxista é a vítima então a lamentar destes dois despistes. Foi então quando este PSP, que terá então de imediato saltado para a água desta Ribeira de Odivelas, a tentar salvar então estas duas pessoas, que ter-se-á dado um novo despiste, um novo veículo ter-se-á despistado, que uma outra pessoa também estaria então a conduzir essa viatura, e então foi ela também resgatada. Ambos estas duas vítimas resgatadas com ferimentos ligeiros, já transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, mas fica então a registrar este desaparecimento deste taxista aqui da Póvoa de Santo Adrião, com cerca de 50 anos, e então umas operações bastante difíceis, buscas apiadas que já foram feitas também aqui nas pontes vizinhas da Ribeira de Odivelas, já foram feitas. Têm sido esforços redobrados aqueles que os bombeiros de Odivelas e também os bombeiros da Pontinha têm feito para encontrar então este homem que é taxista aqui nesta localidade, e que tudo está a ser feito para encontrar então este homem com cerca de 50 anos, mas então ainda nada foi possível fazer para encontrar então este homem depois destes dois despistes terem acontecido então pelas 2 da manhã, agora numa altura em que as buscas também vão ser alargadas. O comandante dos bombeiros de Odivelas faz por esta altura o reconhecimento do perímetro, isto porque se acredita que este corpo poderá então ter ido já Ribeira abaixo e possa já estar mais próximo do rio Trancão, porque a corrente do rio é realmente bastante forte. Na altura em que se terá dado este primeiro despiste também era uma corrente bastante forte que se fazia sentir na altura. Aliás, o comandante dizia-nos que o caudal era de tal forma elevado que os carros estavam, na altura, até submersos, e foi isso mesmo que terá acontecido. O agente da PSP, que terá então salvado uma primeira vítima, já não conseguiu fazer o mesmo e salvar este taxista, porque a água já estava a chegar ao tejadilho do carro. Ambos os carros foram entretanto retirados da água e também foi possível perceber que nenhum corpo se encontrava então dentro desta viatura. Uma situação muito complicada aqui na Póvoa de Santo Adrião, também ela assolada nos últimos dias pelas fortes cheias e inundações, pela chuva intensa que se fez sentir. Um local bastante complicado, um despiste que se deu também numa zona
onde não havia qualquer proteção, não há qualquer proteção. Falávamos também ao início desta manhã com alguns habitantes aqui da Póvoa de Santo Adrião que nos diziam que não há qualquer proteção na zona onde se deu o despiste, e eu penso que agora nas imagens do Tiago Lemos podemos ver os carros dos bombeiros a sair com os operacionais que estão envolvidos nas operações de busca, o que significa que podem estar a mudar então o local das buscas e que pode estar então a ser feito neste momento o alargamento dessas mesmas buscas. Podem então estar a mudar de local para ser então procurado noutro local. Este homem com cerca de 50 anos, aliás, que era então taxista aqui na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, ele que era então o condutor deste táxi que se despistou pelas 2 da manhã, numa altura em que também nos diziam os habitantes que era noite cerrada, também muita chuva e que por isso condições bastante adversas para então se conduzir naquela altura, uma zona bastante complicada, mas um taxista daqui da zona que, por certo, conhecia bem o local, mas infelizmente um acidente trágico aqui na Póvoa de Santo Adrião, a fazer então esta vítima que está neste momento a ser então procurada aqui na Ribeira de Odivelas, onde a corrente se faz sentir com bastante intensidade, e essa intensidade que parece também dificultar o trabalho dos operacionais, uma intensidade que já se verificava quando do momento do despiste, ele que aconteceu por volta das 2 da manhã, então entre 2 carros, um primeiro carro que era então onde seguia este taxista, que estaria então acompanhado por um outro homem. Ele sim conseguiu salvar-se com a ajuda deste herói, deste PSP, que saltou de imediato para a água e conseguiu salvar este homem, que acabou apenas por ter ferimentos ligeiros. Foi então transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, mas o taxista, assim que a porta do carro foi aberta, o corpo a sair imediatamente e com a força da corrente a ir pela ribeira abaixo. Nem a vegetação intensa que se verifica aqui no local fez travar este corpo, que já foi, por certo, quase certo, diriam os bombeiros, que já está bastante longe do local e será muito difícil que esteja aqui por perto. Por isso mesmo o perímetro das buscas está a ser alargado. No momento em que dizia eu, este homem então estava a tentar ser salvo por um PSP que saltou de imediato para a água, um outro carro ter-se-á despistado, uma outra viatura ligeira ter-se-á despistado, com também um condutor. Esse também acabou por ter mais sorte e acabou por ser salvo também com ferimentos ligeiros. Foi também ele transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, mas então há a lamentar essa vítima, este taxista com cerca de 50 anos aqui na Póvoa de Santo Adrião, e ele que então está a ser procurado pelas autoridades, que alargam neste momento o perímetro de busca para tentar encontrar então este homem na Póvoa de Santo Adrião.